Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e a gente está de volta aqui a mais um tutorial da série de vídeos Faça Tudo no Linux. E hoje nós vamos aprender de forma bem básica, vamos tentar fazer aí numa série de pelo menos 4 ou 5 vídeos, de como você pode fazer uma edição bem básica de vídeo, né? No seu computador, no seu Linux, seja lá qual distribuição você usar, dentro do programa OpenShot, né, como eu estou mostrando aqui na titulação, ó, certo? O programa OpenShot. O OpenShot ele não é considerado o melhor dos editores de vídeo, né? Mas aí o pessoal pensa, por que você não vai mostrar logo o melhor editor de vídeo? Porque muitas vezes você está com um Linux básico, aquele Linux que não tem nem tudo instalado, e você precisa fazer aí uma edição gráfica de algum vídeo, um corte, uma mistura de cena. E a melhor alternativa é você usar esse programa que já está disponível, não só dentro dos repositórios, mas também para baixar no site dedicado dele, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui, que mesmo que você não tenha a versão atual dele, você pode no site dele, aqui, ó, vamos pesquisar aqui OpenShot, né? No site dele mesmo aqui, que é um site bem abrangente, certo? É bom que é em português, é 90% do site. Você vai ver que tem tudo aqui para você aprender a utilizar ele. Por exemplo, aqui na parte de apoio, você tem aqui a parte de guia do utilizador, que infelizmente está em inglês, né? Está em inglês, mas você tem tudo aqui para você aprender passo a passo a como utilizar o OpenShot, tá? Então a gente vai ver nessa série de 4 ou 5 vídeos como usar de forma básica para fazer aquele servicinho rápido de corte de cena ou sobreposição ou qualquer coisa em relação a vídeo, tá? Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para ativar o sininho que está aí, né, de notificações, para que você possa receber automaticamente os vídeos assim que a gente lançar. Mas para isso é necessário que você se inscreva no nosso canal, pois isso vai ajudar a gente entrar na fila de rating mais alta do YouTube e a gente ganhar a participação de outros membros aí que possam curtir os nossos vídeos. Então faz essa forcinha pra gente, se inscreve, dá o joinha e ativa o sino das notificações aí, tá? Bom, então voltando aqui, a gente vê que a gente tem aqui um site muito bem trabalhado, né? Muita gente critica o OpenShot porque não gosta, mas talvez seja um pouco de desinformação e cautela de utilizá-lo, né? Então, primeiro a gente vai ver aqui algumas noções básicas de como a gente tem que adaptar o nosso Linux para poder ter ele rodando, né? E lembrar que se o teu Linux é uma versão muito antiga dele, a máxima versão que você vai conseguir utilizar do OpenShot é essa que eu estou marcando aqui, ó, é a versão 1.7, mas hoje nós temos a versão, como está aqui, ó, a versão 2.4 já do OpenShot. Então o ideal é você trabalhar com a versão mais atual, se o seu Linux permitir, mas se ele for muito antigo, você vai ter que trabalhar com a versão 1.7. Lembrando que esse tutorial aqui, ele vai trabalhar em cima da versão 2, né? A gente vai trabalhar em cima da versão atual. Então, se você aprender a usar essa versão bem atual, eu vejo que você não vai ter dificuldade nenhuma de utilizar a versão anterior, já que ela é mais simples de usar, apesar de ter menos recursos, mas a volta que você dá nela para fazer o mesmo tipo de trabalho não vai prejudicar em nada o resultado final do teu trabalho. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é que dependendo da distribuição que você estiver usando, você vai ter algumas diferenças de como utilizá-la ou de como instalar na sua distro, como diz aqui, ó. Distros que são como o Debian, quer dizer que são aquelas distros raízes, né, de outras distribuições, você pode rodar ele atualizado. Eu estou falando de forma atualizada. Você pode rodar ele com o app-image, né? Você vai lá no site dele, como eu vou remostrar aqui, né? E na parte aqui do site, vamos voltar aqui, na parte aqui de download, ó, de transferência, você vai ter aqui, ó, a opção bem aqui de transferir o app-image dele, tá? E com o app-image, como eu já mostrei em vídeos anteriores aí do mundo do Fedora no nosso canal, você pode rodar com muito mais facilidade. Bastante você dar um comando ou então com o botão direito propriedades e deixar os atributos de rodar, que é o atributo X, né? Você deixar esse atributo para ele rodar. Então fica muito mais fácil de você rodar um aplicativo assim.
Vou logo avisando que o OpenShot ele não é um programa tão pequeno e tão leve. Então, máquinas muito antigas talvez nem vá rodar ele direito. Mas já máquinas medianas e atuais vão rodar ele com perfeição. Tá? Bom, e outra coisa importante é que se você estiver usando alguma derivada do Debian, como eu estou indicando aqui para vocês, lembrando que essa instrução vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Qualquer derivada do Debian, você pode, caso não esteja a versão atual para você utilizar, você pode adicionar esse PPA aqui, ó, que eu estou mostrando. Aí com esse PPA aqui, você consegue, esse PPA que está aqui, você consegue baixar, atualizar os repositórios e baixar a versão mais atual, bastando tu instalar o pacote OpenShot-QT, tá? Porque já que ele é desenvolvido em QT. Ou então, se a tua distribuição for uma distribuição atual, você vai ter ele disponível nos pacotes Flatpaks, que eu já ensinei no vídeo anterior aí do mundo do Fedora, tá? Você pode também instalar o mundo Flatpak, ou se você já tiver na sua loja de dispositivos e de aplicativo, você já tiver o repositório Flatpak configurado, fica muito mais fácil. Você, em poucos cliques e com uma internet veloz, você consegue instalar aí a versão atualizada do OpenShot, já que o Flatpak sempre instala a versão mais atualizada. Agora, outras distribuições baseadas em Red Hat, como é o caso do Fedora, CentOS, Magé e assim outros, a gente pode ter as seguintes opções. Você pode rodar ele com app-image, como eu mostrei aqui no site já, bem aqui, né? Você pode rodar com app-image ou pacote RPM, se você encontrar na internet algum pacote de alguma versão transicional entre a 1.7 e a 2.4. O problema é que a maioria dos pacotes RPM que você encontra na internet, que estão também no RPM Fusion, geralmente não é a versão mais atual. Então, já fica certo que se você for rodar via RPM, você não vai estar rodando a versão mais atual que existe, tá? Ou se você tiver também o Flatpak instalado, você busca lá pela versão mais atual, já que nós aprendemos que no FlatHub você sempre vai ter a versão mais atual lá. Agora, se você estiver utilizando distros baseadas em Arch Linux, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque a gente sabe que os repositórios do Arch Linux já são repositórios mais fechados, né? Apesar dele ser amplo em relação ao rolling release dele, né? Mas você pode, se você estiver usando uma distribuição atual, como o Manjaro, no caso, você vai poder rodar não só com app-image, mas vai poder rodar também como Flatpak. E se você tiver sorte e no repositório AUR tiver alguma versão do pacote dele atualizada, você pode facilmente baixar do AUR lá no Arch Linux, seja lá qual for que você estiver usando, seja Manjaro ou outra qualquer, e baixar lá do AUR a versão atualizada do OpenShot, tá? Agora a gente vai entrar numa questão muito delicada, que muita gente já desistiu de usar o OpenShot por causa disso, da questão da compatibilidade de tipos de arquivos que ele pode utilizar. Como eu falei anteriormente, o OpenShot ele não é o editor de vídeo mais moderno que existe, então ele tem algumas certas limitações com relação aos tipos de arquivos, né? A gente hoje vive num mundo em que os tipos de arquivos de vídeo, principalmente o MP4, ele é amplamente utilizado. Então, ele pode salvar nesse formato. Em relação à exportação de renderização de vídeo, o OpenShot ele é muito versátil nisso daí. Mas com relação a importar e manipular os arquivos de vídeo e outros tipos de mídia, ele tem algumas certas restrições que eu vou explicar, que se você seguir à risca essas restrições, você nunca vai ter problema de crashear o seu OpenShot, de travar ou alguma coisa sair errado. Então vamos lá, a compatibilidade de mídias que ele vai poder ler, tá? O primeiro tipo é o tipo de vídeo, como diz aqui, ó, como eu estou mostrando. O primeiro tipo de vídeo é que normalmente um arquivo de vídeo ele tem encapsulamento e tem um codificador interno, tá? E o codificador de áudio também interno. Então geralmente o arquivo de vídeo ele tem que ser padrão AVI, como eu estou marcando aqui, ou MKV, isso o encapsulamento do tipo de vídeo ou do tipo de arquivo de vídeo. Agora, é importante que o codec interno, se for AVI ou MKV, seja H264, que é um dos padrões do MP4. Então, resumindo, ele não lê diretamente o MP4 nesse formato, mas se você usar um AVI ou MKV já com esse padrão do codec do MP4,
você vai ter uma renderização mais rápida e vai poder utilizar o programa sem maiores problemas, tá? Ou você pode também usar o AVI natural do Windows, que é aquele que tanto o encapsulamento dele como o codec interno também são AVI do Windows. Então você pode usar o AVI natural do Windows dentro da edição de vídeo do programa, tá? Outra coisa que você pode utilizar também é o formato MP4, mas aí é que vem o porém. Como o formato MP4 ele já utiliza aqui, ó, o H264, o ideal para usar no OpenShot é o formato Xvid, tá? E o que é interessante, porque muita gente sabe que o formato Xvid é um formato também dedicado para o AVI. Então, tanto faz você usar o AVI em H264, como usar em Xvid, vai funcionar também de qualquer forma. Mas, aí é que está o problema. Se o encapsulamento for MP4, aí eu já recomendo tu usar o Xvid e o encapsulamento versão 2 do MP4, porque é uma maneira mais rápida de os programas manipularem vídeos MP4, tá bom? Bom, vamos falar agora com relação ao áudio, né? Qual o padrão de áudio que é melhor compatível para manipulação do OpenShot? A melhor forma que existe e tipo é o padrão MP3, tá? Só que o padrão MP3 ele tem que ter algumas características para que funcione perfeitamente. Primeiro, você tem que ter um áudio de frequência de nitidez até 44.100 kHz. Muita gente aí já está acostumada a ouvir áudio de 49 kHz, 59 kHz, mas isso é uma utopia. Por quê? Se você falar com qualquer fonoaudiólogo, ele vai te dizer que o ouvido humano, o nosso ouvido humano, ele capta frequências, no máximo, em teoria, até 44.900 kHz com facilidade. Acima disso, tem que ter um ouvido um pouco além de perfeito do que o ser humano utiliza. Então, quem trabalha com áudios aí de 59 kHz, eu vejo que pode ser nítido para outras coisas, mas não para ouvir para a maioria das pessoas. Então, o ideal é você usar no máximo para manter leveza, facilidade e compatibilidade com o OpenShot, é usar áudios de no máximo até 44.100 kHz. E que a taxa de bits de mostragem para essa frequência seja no máximo 128 bits. Ora, um áudio já de 96 bits ele já tem uma nitidez enorme. De 96, agora de 128 já é mais do que nítido. E tem gente que ainda quer colocar 250, 360 para uma nitidez que o nosso ouvido aqui já não vai mais perceber, entendeu? Então, o ideal é até 128 para você ter uma boa nitidez de até quando você está falando, como eu estou fazendo aqui no vídeo, ou quando você vai ouvir os instrumentos, ok? Outro formato que vai ser muito útil para você utilizar no OpenShot é o formato OGG, que é aquele formato já livre do próprio Linux, né? O formato OGG, muita gente sabe que na época que o Linux começou, ele foi um dos primeiros formatos livres de áudio que existem. Então, ele é compatível com esse padrão de áudio, desde que respeite a mesma criteria do MP3, que seja 44.100 kHz e a taxa de bits no máximo de 96. O interessante é que o OGG aí a gente vê que a taxa de bits tem que ser máxima até 96, porque extrapolando isso, o OGG, como foi um formato muito antigo e não foi muito atualizado, ele vai extrapolar a nitidez. Então isso pode gerar algum travamento ou inconsistência no teu trabalho do OpenShot, que se você for mixar áudio com outras coisas, imagens ou vídeos. E falando em imagem, a gente vê aqui também quais são os tipos de imagens que a gente vai usar não só na frente do vídeo, mas também na parte de trás ou mixando com a imagem do vídeo, tá? Então, se geralmente quando você vai jogar uma imagem, você precisa que ela não tenha fundo para que ela seja transparente, o ideal é em imagens com transparência você usar PNG ou imagens SVG ou imagens CGM. A gente vai até ver nos outros tutoriais que essas imagens sem transparência, vocês vão poder criá-las ou remover o fundo para que elas fiquem transparentes, tá? Outra coisa que os tipos de imagens que você pode utilizar são as imagens JPG, GIF, BMP e PCX, mas vejam bem, são imagens que possuem fundo, elas possuem um único layer de pixels, então
não dá para elas serem totalmente transparentes se você não transformá-las esses outros três padrões aqui, que é o PNG, SVG e CGM, tá? Então, se você vai usar uma imagem sobreposta menor ou do tamanho do vídeo, mas que não seja transparente, aí você vai ter que usar um desses padrões aqui que são mais compatíveis com o OpenShot, ok? Então, vamos mãos à obra aí para a gente aprender a utilizar ele de forma bem básica. Primeira coisa que a gente tem que entender, deixa eu minimizar também aqui o vídeo, é que o OpenShot ele não é um programa tão leve. Então pode acontecer de você ter o app image dele ou alguma outra coisa que quando você clicar para abrir ele, vamos abrir aqui ele no som e vídeo, vamos chamar ele aqui OpenShot, e às vezes ele pode demorar para abrir um pouquinho. Aqui ele abriu mais rápido porque eu já estou no cache com ele, mas ele pode levar até 3 ou 4 vezes esse tempinho aí que ele levou para abrir, né? Normalmente quando ele já vem instalado, ele já vem mostrando essas 4 áreas que nós temos aqui. Essa é a área que a gente tem as transições e arquivos do projeto e efeitos. Essa é a área de pré-visualização e essa é a área da linha do tempo, tá? Essa 4ª área aqui, geralmente ela não vem, que a gente chama de área de propriedades, né? Eu vou até fechar ela aqui, que normalmente quando ele vem dessa forma aqui, tá? Agora vem a pergunta. Isso aqui é os ficheiros do projeto, aqui é a pré-visualização e aqui é a linha do tempo das coisas que a gente vai colocar na nossa edição de vídeo. Mas aí fica a questão, existem outros modelos de organização de tela aqui do próprio OpenShot? Tem sim. Você vindo aqui no comando, como eu vou mostrar aqui em cima, ó, vindo no comando ver e vistas, você tem 4 padrões de vistas para você mudar aqui o arranjo das telas dele. Tem a vista simples, que é essa vista aqui, que você só vê a pré-visualização e os elementos do projeto, né? Vamos ver outra aqui, que é a vista avançada, que você tem quase tudo aqui aparecendo. Eu aconselho você usar esse padrão aqui, tá, de vista avançada, somente se for no caso de você ter um monitor bem grande, uma TV grande e estiver fazendo a edição de vídeo lá, tá? Então aqui o que você tem a mais? Você tem aqui as transições separadas dos elementos, propriedades, linha do tempo, efeitos e a pré-visualização. Existe um outro modo que a gente pode ver aqui, que é o modo fixar vista, que faz com que você não consiga mover esses elementos aqui, mas não é muito bom esse modo. E existe o mostrar todos, que já é esse modo que nós estamos vendo aqui. Agora, se a gente for aqui e anular fixação, veja o que a gente pode fazer. A gente pode mover esses elementos para onde a gente quiser. Como você pode ver aqui, ó, eu posso transacionar esses elementos para outros lugares aqui da tela, né? Então vamos pegar aqui os efeitos, botar para cá, né? E aí vai. Mas se eu quiser eu posso encerrá-los também, encerrar algumas partes aqui que ele mesmo já vai remoldando a tela a nosso favor, certo? Bom, então o que mais que a gente pode ver aqui? Eu vou voltar para a visualização padrão, que é essa daqui, que é a visão simples. Não, essa não é. Aliás, é essa mesmo, visão simples é essa mesmo. Só vou aumentar aqui, bem aqui no centro da tela, a gente tem uma linha que você pode dividir a tela principal da linha do tempo, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem, antes de começar a editar o vídeo, e isso aí é muito importante, é você saber qual é a resolução que você vai usar para em qual dispositivo de saída ou publicação de mídia que você vai utilizar o seu vídeo. Então o que é que você pode fazer? Antes de começar o seu projeto, você vem aqui em editar, aliás, deixa eu ver aqui, tá aqui, você vai em novo projeto e bem aqui você tem uma opção que é escolher perfil, bem aqui, ó. Você tem aqui uma opção que é escolher perfil, que é o perfil de resolução e de frame de vídeo que você vai utilizar. Então a gente vindo aqui, você tem aqui vários perfis para você utilizar, ó. Cada perfil, como você pode ver, tem uma resolução diferente, 1920, 720 por 480, 567, né? E aqui a gente tem também indicando o frames por segundo. O ideal para você ter uma boa movimentação de frame
no dispositivo que você vai reproduzir é que ele seja de 30 frames como esse, ou 29 frames, mas não use de 23 frames. Se tiver algum aqui, ó, 23 frames, você já vai ter uma certa perda em relação a isso daí. E você tem aqui para dispositivos pequenos, como o Mobile 360, para dispositivos portáteis bem pequenos, como celulares muito pequenos ou handhelds pequenos, né? Então você tem vários perfis aqui. Para quem vai publicar no YouTube ou em mídias gratuitas aí na internet, como se fosse um YouTube, eu recomendaria você utilizar aqui uma resolução maior com 30 frames, que seria essa aqui, ó, 1080 por 30 frames por segundo, numa resolução máxima de 1920 de área. Então isso vai garantir que o teu vídeo, além de alta definição, ele possa ser compatível com a máxima resolução de definição que existe no YouTube, tá? Mas aí você pode dizer, mas Panda, vai acontecer do vídeo ficar muito grande, o arquivo de vídeo, a minha internet não é muito rápida e tal. Então o que é que você pode fazer? Você pode escolher um outro perfil aqui, por exemplo, pode escolher esse aqui de 720 por 30 fps, mas isso você vai poder mudar até no momento que você for fazer a renderização, mas por enquanto nós vamos deixar esse aqui, que é para máxima compatibilidade, tá? Então vamos dar close e a gente já está com tudo pronto para a gente começar. Outra dica que eu vou dar para vocês é nessa linha do tempo aqui de baixo, tá? Geralmente 3 linhas do tempo é mais do que suficiente para você fazer a edição do seu vídeo. E aqui nós estamos com de 0 a 4, a gente está com 5 linhas do tempo. Isso daí é um exagero, tá? A gente não vai precisar de tudo isso, no máximo 2 ou 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Como nós vamos precisar somente de 3, eu vou subir um pouquinho aqui, eu vou eliminar algumas delas, começando por essa daqui. Então, você pode dar um botão direito aqui, em cima da faixa da linha do tempo, e pode mandar remover a faixa, que é o que eu estou fazendo. Ó. Vou aqui novamente dar um botão direito, remover faixa, e vamos ver quantas faixas já tem. Já tem exatamente 3, ó, que é o que a gente vai precisar, tá? Outra coisa que é importante a gente entender aqui da tela do OpenShot é que quando a gente estiver trabalhando, na linha do tempo a gente vai ter essa agulha aqui, ó. Essa agulha que vai posicionar aonde que a gente vai aplicar o efeito ou aonde que a gente vai aplicar alguma coisa que vai alterar a composição do vídeo. A partir desse ponto é que ele vai aplicar a ação que a gente fizer, tá? Então tem essa agulha que ela até indica aqui, se você ver desse lado, ó, ela indica a posição do tempo que você está. Mas aqui por essa linha também é muito fácil de saber isso aí. Outra coisa que você vai verificar aqui também nessa parte da linha do tempo é que bem aqui em cima eu tenho alguns símbolos, tá, que vão ser muito úteis para minha edição. Esse símbolo de mais, ele vai adicionar mais uma faixa, além dessas 3 aqui. O símbolo de imã vai fazer os elementos ficarem mais juntos, automaticamente um atrair o outro para ficarem bem colados. O elemento de tesoura aqui, ele vai permitir eu cortar uma parte de áudio, cortar uma parte do vídeo que está aqui na linha do tempo, certo? Esses dois aqui, ele vai permitir eu fazer marcações de início e marcações de final, ou keyframes. Quem trabalha com edição de vídeo sabe o que é keyframe, né? Então ele vai poder fazer isso. Aqui também vai poder inserir um keyframe. E esse bilotinho aqui, que também tem aqui no final, ele vai poder alterar a visualização do tempo da linha aqui, para mais compacta ou menos compacta. Não confunda isso com velocidade de reprodução, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que ver aqui também, é que aqui no meio a gente tem aqui ficheiros do projeto, que vai listar aqui os elementos do projeto. Nós temos aqui transições, que são efeitos de transições entre imagens e vídeos, que a gente vai poder aplicar, tá? Vocês vão ver que alguns efeitos ele faz automático. E aqui na parte de efeitos são efeitos visuais, como brilho, contraste, chroma key, né? A gente vai aprender lá na última aula a fazer o chroma key, que é tão interessante. Desfoque, né? Máscara de aparagem e outras coisas, tá bom? Mas a princípio a gente vai aprender só a interar-se aqui do ambiente do programa, tá? Então a gente vai começar primeiramente fazendo uma coisa bem básica, que é pegar um vídeo e fazer cortes e uniões de vídeo, tá? Então eu vou ter que inserir primeiramente aqui um elemento no projeto.
nessa parte aqui. Então para isso eu tenho esse sinal de mais aqui em cima. Eu vou clicar no mais, vou aqui na minha pasta vídeos e eu tenho aqui um Fireworks AVI, ó, que é um formato até mais compatível com ele. E eu tenho dois, eu tenho um formato aqui AVI de 20 megas e tenho um formato MP4 de 79 megas. Eu vou pegar o menor, que vai me dar menos trabalho e fazer o programa trabalhar de forma mais aliviada. Então vamos dar Open e você vê que cai aqui, ó. Já cai automaticamente aqui o ficheiro que você importou. Agora o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que trazer daqui para a linha do tempo. O que que eu recomendo você fazer na hora de arrastar? Eu recomendo você entender que normalmente às vezes, vou até chamar a câmera aqui, às vezes a gente quer colocar algo aqui na frente do vídeo ou algo por trás do vídeo. Então no caso, se eu quero algo na frente e vou fazer algo por trás, o ideal é que o vídeo fique no meio, para que eu possa colocar na frente ou atrás. Então nesse caso, o que é que eu recomendo? Eu recomendo você, na hora de puxar, você trazer aqui para a linha do tempo, para o meio, tá? Para a linha do tempo central. Por quê? Porque essa linha do tempo central você vai poder colocar coisas aqui na frente, tudo que vier para cá vai ficar na frente e tudo que vier para cá vai ficar por trás do vídeo, tá? Então se eu mexer aqui, vejo que eu estou mexendo na agulha e o vídeo vai mudando lá, ó. São fogos de artifício, né? Então se a gente quiser voltar para o início da linha do tempo, eu posso clicar aqui, ó, e já vai direto para o início do tempo. E se eu quiser reproduzir esse vídeo para me ver como fica, eu posso até dar um play aqui. Então vamos lá. Você pode ver que está ouvindo o áudio, né? Tem aqui os fogos de artifício, certo? Só que eu não quero que esses fogos de artifício ocupem toda essa área aqui, ó. Eu não quero toda essa área aqui ocupada por esse vídeo, eu só quero uma parte dele, que é até essa parte aqui, ó. Pronto, aí eu parei na parte que eu quero, que é essa parte aqui. Então, o ideal é você deixar ele correr até chegar na parte que você quer cortar e dar uma pausa. Então, eu vou dar uma pausa aqui agora. Pronto, parei. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer um corte aqui. No caso do corte que eu vou ter que fazer aqui, eu vou usar a ferramenta tesoura, que é essa ferramenta aqui, ó. E eu clicando na ferramenta tesoura, eu venho aqui e eu vou ter aqui uma lâmina que eu vou poder cortar um pouquinho depois da linha do agulha, né, da agulha do tempo, ou um pouquinho depois. Veja que se eu clicar em cima, ele não vira navalha de corte, né? Então eu vou clicar um pouquinho antes. Cliquei, pronto, ele já fez a divisão. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora desativar a tesoura, porque ele ainda está em modo de corte, ó. Você vê que a navalha ainda está aparecendo aqui no mouse. Então eu vou lá, desativo a tesoura, e agora eu posso ou mover essa outra parte cortada, ou simplesmente clicar nela e mandar remover, que é o que eu vou fazer. Pronto. Então eu tenho agora somente a parte que me interessa do clipe, que é essa daqui. Então vamos assistir para ver se é isso mesmo. Aí os fogos de artifício, bonitinho. O que eu vou querer fazer para mostrar para vocês é unir um outro vídeo logo após desses fogos de artifício com uma transição automática de fading, tá? Pronto, então o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso de um segundo vídeo para unir aqui no final deste, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar mais um elemento de vídeo, né? Vou lá na pasta vídeo. Eu tenho aqui esse vídeo que é a apresentação final do meu canal. Veja que ele é já em MP4, né? Talvez eu vá ter problemas, porque eu não sei se esse MP4 está em DivX, mas vamos lá, né? Então tá aqui ele colocado. E se eu for puxar ele para cá, ó, eu já vejo que quando eu puxar ele para cá, ele está separado. Mas se eu aproximar um pouco e soltar, ele se atrai automaticamente, ó. Vou soltar agora, já. Ó, se atraiu, ó. Tá vendo? Se eu soltar aqui, ó, ele se atrai automaticamente. Então, por quê? Por causa deste imã aqui, ó. Tá bom? Este imã é que faz essa atração. Se eu não quiser essa atração, basta eu desabilitar o imã. Pronto, aí eu consigo aproximar bem sem unir os dois, ó. Mas se eu ativar o imã,
Aí a coisa é complicada, porque eles vão e se atraem e se unem. Só que agora, se eu for reproduzir aqui com a agulha, ó, se eu for reproduzir o vídeo com a agulha, a gente vai ver que não vai haver transição entre a união. Ele já vai... Terminou o fogos, ele já vai direto para outro vídeo. Mas eu quero que haja uma transição, né? Então, nesse caso, eu posso pedir para ele fazer a transição automaticamente. Como? Bastando pegar o vídeo e arrastar um pouco por cima do outro, até onde eu quero a transição. Veja que ele vai colocar aqui uma faixa azul. Essa faixa azul nada mais é do que a transição. Então, se a gente for voltar a agulha aqui e for assistir, você vai ver que vai haver um fade de transição automática entre os dois vídeos. Então, vamos lá ver como é que vai ficar. Vai já terminar os fogos. E vai já aparecer a transição agora. Então, deu para ver como é que ficou, né? Então, antes dos fogos terminarem, já aconteceu a transição. Tá? Então, vamos lá de novo. Verificar como é que ficou. Então, lá vem a transição. Sim. Bom, só que aí teve um problema. Não sei se vocês perceberam que durante a transição ficou aqui um áudio meio confuso. O áudio ainda dos fogos misturado com o áudio da apresentação final aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode programar aqui o OpenShot para que cada parte desse vídeo aqui, desse aqui e desse aqui, não só no final do vídeo, mas também no início, o áudio tenha fading, que é aquele áudio que inicia mais lento ou mais baixo ou termina mais baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui esse primeiro vídeo. E com o botão direito você faz isso. Como? Dando o botão direito, você vem aqui em volume, escolhe aqui em fim do clipe e você define aqui qual volume ele terá no final. Então eu vou colocar aqui que ele vai ter no final 10% de áudio. Então você vai ver que antes de começar o próximo vídeo ele vai baixar um pouco o volume para não atrapalhar o volume do próximo vídeo. Beleza. Agora, esse outro aqui, esse outro vídeo que faz aqui o fading, eu vou pedir aqui com o botão direito em volume, para que no início dele, ele tenha um avivamento lento. Aqui como está escrito, aviva para que ele suba o áudio lentamente e não comece bruscamente com o áudio. Então, feito isso, bora ver como vai ficar agora. Vai já começar a transição, o som vai baixar. Pronto, perfeito agora. Enquanto um som baixa, o outro inicia da próxima apresentação dentro do fade. Certo? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui, nessa parte dos fogos, colocar alguma imagem que eu quero que apareça na frente aqui dos fogos, correto? Então, nesse caso, eu vou ter que usar uma imagem sem fundo. Eu quero uma imagem que não tenha fundo. Como eu expliquei aqui, a imagem que não tem fundo, ela tem que ser ou padrão PNG, ou SVG, ou CGM. Então, eu tenho algumas imagens aqui que a gente pode utilizar. Então, vamos aqui, vamos salvar o projeto, né? Vamos dar aqui um salvar. Vou deixar esse nome mesmo, certo? E agora nós vamos inserir mais um elemento. Eu vou buscar aqui em imagens. Eu tenho aqui vários PNG. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho esse. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Eu tenho aqui um Papai Noel. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um banner. E aí vai. Mas eu tenho esse like aqui do YouTube, ó, que eu uso muito nos meus vídeos. Então vamos buscar esse like, né? E você vê que ele está aqui. Veja que ele veio com fundo preto, indicando que ele não tem fundo. É uma imagem PNG sem fundo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a agulha onde eu quero que apareça. Eu quero que apareça aqui, ó. Aqui nesse momento.
Eu vou puxar aqui a imagem, ela vai vir e eu vou colar aqui com a linha da agulha, certo? Então você pode ver aqui, ó, na pré-visualização, que já está aqui aparecendo, correto? Só que eu não quero que apareça assim grande, eu quero que ela vá do centro da animação, daqui da agulha, ó, daqui até aqui, aparecendo do centro, fazendo um zoom para ficar grande. Então nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o botão direito em cima do elemento da imagem e escolher aqui animação. Aí eu vou escolher clipe inteiro e vou escolher o zoom. Então o que é que ele vai fazer? Aliás, não, desculpa, eu vou escolher aqui do centro para a borda, ó. Tá vendo? Aliás, não é esse. Aliás, é o zoom mesmo. Aqui, ó. Eu vou mandar ele fazer o zoom de 50% a 100%. Ok? Então vamos lá. Então veja que quando eu for mexer na linha do tempo, ó, veja que ele vai dando zoom, ó, ele vai aumentando de tamanho, ó. Vamos ver como vai ficar aqui então. Vai já aparecer o joinha e ele vai aumentando de tamanho, ó. Você vê que ele vai aumentando de tamanho até chegar aqui no fim do tempo dele. Pronto, e aí ele já some. Agora eu não quero que ele apenas apareça e ele apenas suma. Eu quero uma transição de efeito. Então, assim como eu tive aqui, ó, essa tarja azul de transição, eu posso vir aqui no menu de transições e posso escolher aqui uma transição. Eu vou escolher essa daqui. E eu coloco a transição bem colado ao início. O problema é que a transição aqui, ela tomou conta de todo, né? Tomou conta de todo o desenho. Então o que eu posso fazer? Eu posso apontar aqui para o ladinho, veja que apareceram duas setas, e eu posso redimensionar a transição aqui, ó. Tá? E o que eu vou querer fazer também? Eu vou querer colocar uma segunda transição de saída. Então vou colocar uma outra transição bem aqui, ó, já por cima do final dele. Vou diminuir também para não ficar tão grande a transição. E agora o que eu tenho que fazer? Essa transição de saída aqui, ela tem que ser uma transição invertida. Em vez de fazer aparecer, ela tem que fazer sair. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um botão direito aqui e mandar inverter a transição, como está aqui, ó. Beleza, então feito isso, eu vejo aqui na agulha, ó, como vai ficar, né? Espera aí que teve alguma coisa errada, porque está aparecendo do nada. Vamos ver aqui. Essa transição está fazendo aparecer antes, então eu vou ter que alargar um pouquinho ela para cá, essa transição. Então vamos ver como vai ficar agora. Ó, como apareceu, né, em forma de circular, e ele vai desaparecer em forma circular, ó. Tá aí, desapareceu, né? Então você pode usar as transições aqui no início ou no final para fazer. Aí vem aquela pergunta: ah, Panda, ficou muito pequeno para me trabalhar nessa área daqui. Para isso que vai servir esse bilotinho daqui e esse daqui, para mudar o tempo de mostragem da linha do tempo. Então se eu clicar aqui, ó, eu posso fazer tudo ficar mais espaçado para mim poder trabalhar mais, ou menos espaçado aqui para mim poder trabalhar menos, tá? Então fica à vontade aí para escolher qual o maior espaço, né? Bom, vamos salvar aqui. Eu aconselho você salvar de vez em quando, porque às vezes se você usar um procedimento errado, você talvez não consiga restaurar como estava antes. Então você consegue vir aqui em ficheiro e carregar o seu projeto de novo, tá? Como estava antes. Então vamos dar mais uma visão de como vai ficar tudo então. Vai sumir agora. E daqui a pouco vai aparecer o outro vídeo final. Pronto, já vai fazer e aparecer. E com áudio em fade normal, como vocês viram, ok? Bom,
Outra coisa que a gente pode resolver de maneira bem fácil é a questão do tamanho da área de visualização. Você vê aqui, ó, que não está pegando toda a área do vídeo, as explosões. Então a gente pode esticar mais o vídeo para que ele encaixe nessa área de visualização, né? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui para o início, vamos voltar para o início, marca aqui o nosso vídeo, certo? E com o botão direito você vai escolher aqui transformar, ok? E vai aparecer aqui essas arestas para você esticar ou movimentar o vídeo da forma que você quiser. E é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou esticar ele mais para os lados para encaixar em toda a área. Então pronto, o vídeo agora está encaixando em toda a área do vídeo, né? Então vamos observar para ver se isso realmente vai dar certo. Tá aí, ó. Agora está ocupando toda a área do vídeo tranquilamente. Vai aparecer a mãozinha. Aí, né? Mãozinha dando show de fogos de artifício. E a gente vai ver que vai acontecer um outro probleminha aqui, pessoal. É o problema de espaço superior. Você vai ver aqui que apareceu ainda o restinho dos fogos aqui em cima. Então nesse caso eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Vou ter que voltar aqui a agulha antes do vídeo, marcar o vídeo, dar um botão direito, transformar, e vou ter que esticar ele mais um pouquinho aqui para cima, ok? Pronto. Então vamos ver agora se vai aparecer aqueles entrelaçamentos que aparecem nessa parte de cima aqui quando translada para o próximo vídeo. Não apareceu. Opa, ainda apareceu. Então é sinal que a gente tem que esticar ele mais ainda um pouquinho. Então vamos lá, marcar, botão direito, transformar. E eu vou puxar ele um pouquinho para cima e espichar ele mais para baixo. Ele não está me deixando, mas vamos fazer o contrário então. Puxar para cá e para cima agora. Infelizmente ele não deixa eu fazer um meio termo, mas vai ficar assim então. Então vamos assistir como é que fica. Ok? Bom, feito isso, o que falta para a gente agora é converter isso já num arquivo único de vídeo já renderizado. Então nesse caso o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui em cima a opção de renderização, que é essa bolinha vermelha. Clicando aqui nela, ele vai me dar aqui várias opções de como eu vou criar esse arquivo aqui. Primeiro eu tenho que dar o nome ao arquivo, vamos colocar de fogos. Aonde eu vou salvar aqui na minha mesma pasta de perfil, só que eu vou escolher uma outra. Vou escolher aqui a pasta de vídeos, ok? Aí vem os formatos que eu quero transcodificar. No caso, como eu quero colocar isso no YouTube, eu vou escolher o web, vou escolher aqui YouTube padrão ou HD. Como todo mundo hoje já publica em HD, vamos colocar em HD. E aqui ele vai me trazer qual o perfil de vídeo. Vocês lembram que a gente escolheu o perfil 1080 com 30 frames por segundo? Então é isso que eu tenho que fazer. Escolher aquele aqui da lista que tiver mais próximo do frame que eu escolhi. Que no caso é esse aqui de 1080 por quase 30 frames por segundo, que é 29.97, ok? E eu escolho aqui a qualidade de pixamento, vou escolher alto para ficar bem definida. Feito isso, o que é que eu faço? Mando exportar e aguardar a renderização do vídeo. E é nisso que o OpenShot ganha dos outros editores de vídeo, é a velocidade de renderização. Então vamos lá ver. Então está aqui renderizando. Vamos só aguardar então. Vou parar o vídeo aqui para a gente aguardar um pouco. Bom, então como a gente pode ver, ele já está aqui terminando a renderização. E assim que ele terminar, ele encerra essa janela e a gente já pode ver o nosso arquivo renderizado. Então vamos só aguardar ele terminar. E aí acabou. A gente dá um último salvamento, sai daqui do OpenShot e vamos lá ver na nossa pasta de arquivos, né? A gente vai aqui, vamos lá em vídeos e tá aqui, ó, fogos. Então vamos reproduzir agora e ver como é que ficou. Deve aparecer a mãozinha daqui a pouco.
Vamos ver a mãozinha aparecendo. Aí, ó, a mãozinha aparecendo. Vai desaparecer agora. E daqui a pouco a gente vai ter a transição para o próximo vídeo. Então vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó. Bom, então você viu que apesar de não ser o programa mais perfeito do mundo, mas você consegue fazer alguma coisa bem rápida e de uma certa qualidade boa para você apresentar ou publicar no YouTube em algum lugar ou algum trabalho específico de mídia, tá? Então no próximo tutorial, na parte 2, a gente vai ver como é que a gente consegue fazer outros efeitos e coisas melhores no OpenShot, tá, pessoal? Então fica aí um abraço do Panda e não deixe de se inscrever e curtir o nosso canal para receber novos vídeos aí e ajudar a publicação do nosso canal nas mídias sociais, tá? Então, namastê para todo mundo e até mais, pessoal.